Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando aqui mais uma live, né, da nossa jornada Renascer. E hoje estaremos falando de um tema muito importante, que é sobre ansiedade, né? Então, quantas pessoas, né, estão perdidas, né? A nossa convidada de hoje já entrou, eu vou aqui mandar o convite para ela, para a gente começar a falar sobre isso, né? Que é sobre ansiedade e como aumentou, né? A gente está aí nesse tempo de pandemia que Opa, acabou, que a deixa eu gente só teve aí. arrumar o brilho. Oi, seja bem-vinda, Neilde. Obrigada, Janete. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, olha. Tá. Tô tentando. Ah, melhorou. Acho que eu tenho que erguer um pouquinho mais aqui meu vídeo. Pra mim tá bom, o ângulo tá ótimo. É que eu tava vendo cortando aqui a metade da minha cabeça em cima. Seja bem-vindo. Hoje eu tô tentando fazer daqui, porque eu sempre evito de fazer live daqui, que aparece, sempre dá problema na internet, né? Aí hoje eu desativei um aqui, aí vamos ter que observar aí para ver se teremos problemas de não aparecer eu. Já deu tudo certo. Eu já coloco no modo avião, porque sempre nas lives alguém me liga. Eu nunca Eu já consigo coloco, colocar em modo avião. eu coloco no modo avião, porque daí concentra só pra internet naquele Ah, momento, né? Depois eu tiro. Apesar que meu celular vive no silencioso. oi, Lili, seja bem-vinda. Aqui, Tô com medo. Babar Buta, seja bem-vindo. Guela Gourmet, seja bem-vindo. Né, vamos iniciar hoje, né, falando sobre esse tema, ansiedade, né? Como lidar com a ansiedade, né? Eu estava comentando como que, assim, as pessoas sempre tiveram ansiedade, mas nesse tempo que a gente viveu de pandemia, 2019, 2020, 20. 2021, foi assim o ápice, né? Onde a gente teve Sim, mais relatos e crises, né? De que a gente nunca escutou. Como dantes o tema tão falado quanto, né, nestes 2 anos e o quanto afetou muito as pessoas que saíram das suas rotinas, não é, Liud? exatamente, Janete. Então, só para quem não me conhece ainda, né? Tem algumas pessoas novas. Eu sou psicóloga, também sou terapeuta integrativa do método Procure Cicatrizes. E como psicóloga, eu atendo, né, primariamente crianças e adolescentes autistas. E aí o meu público, que era o meu público foco, eu inverti, né? Eu falo que é o secundário, que são adolescentes e adultos com ideação, tentativa de suicídio, ansiedade generalizada, depressão. Então, esse é o meu segundo nicho de atendimento. O primeiro são os autistas, que são os meus xodozinhos. Mas, assim, até um pouquinho antes da pandemia, eu acho que ele foi preparando as pessoas para viver essa ansiedade. Não sei se você se recorda, teve um filme que lançou que explodiu aqui no Brasil, Bird Box. Ai, Caixa de Pássaro com a Sandra Bullock, que as pessoas tinham que andar com os olhos vendados, não podia tirar as vendas, que tinha coisa, que ninguém sabia que coisa era aquela, e você tinha que se eu não cheguei a ver. esconder. Olha, eu recomendo que você. Qual que é o Quem nome não do assiste. filme? Bird Box. Caixa de Bird Pássaros, Box. né? Isso, eu Ah, acho que é tá, assim. Bird Box. Anotado, vou assistir, tarefinha. Ele é um filme. Eu assisti com uma amiga minha, fez eu assistir. Mas eu não sou muito adepta a filmes, né? E aí, na época, teve esse filme, foi um boom, todo mundo só falava dele, começaram a rolar vários memes, né? Sempre com a Sandra Bullock com os olhos vendados, que ninguém podia ver. Ou seja, isso foi uma preparação para que as pessoas se adaptassem mais facilmente ao que viria. Isso a gente vai entender muito bem na psicologia de massas. Ou seja, eu preciso manipular as pessoas para que elas aceitem, eu preciso dessensibilizar primeiro para que elas aceitem melhor aquilo que eu vou tentar fazer. Se você analisar o Bird Box, é uma forma também ali de você preparar as pessoas para um condicionamento, né? Ou seja, eu vou condicionar as pessoas para o que eu quero. Uma manipulação social. Então, o Bird Box, as pessoas faziam o quê? Elas tinham que se esconder, não podiam confiar em ninguém.
tinha que se fechar numa casa, e aí você não podia ver a luz do sol, você não podia sair durante o dia, talvez à noite, e era assim, era uma luta pela sobrevivência. E quem batia um vento, que era a coisa, e quem visse aquela coisa se matava, cometia suicídio, né? E aí tinha poucos que conseguiam, que viam a coisa, mas trabalhavam em favor da coisa para que outras pessoas também morressem. Então é um filme, as pessoas falam que é um pouco apocalíptico, eu não acho que seja do apocalipse, mas eu vejo como uma forma de manipulação, de fato, das Mas pessoas, isso né? foi lançado durante a pandemia ou um pouquinho antes, Um esse pouco filme? antes, eu acho que foi 2018, 2019, explodiu. Eu sou ruim com datas, mas foi 2018 ou 2019. Quem assistiu, gente, quem assistiu, comenta aí quando foi esse filme, porque eu não lembro quem já assistiu. É o com a Sandra Bullock, que ela tava grávida no filme, e aí ela tem esse bebê, que ela não dá nome, enfim. É o que a É, a Sandra Bullock Jaqueline não tem. assistiu, ó. Ela falou que é lindo o filme, ó. Seja bem-vinda, Kátia, Drica, Alex, Eu não, Edilene. eu não estou conseguindo ver que tem uma faixa aqui, uma tarja na minha tela, e não aparece os comentários para mim, mas tudo Ah, bem. o Leandro, seja bem-vindo. O Leandro tá com a Antônia assistindo. Então, e aí, quando você percebe isso, que, ou seja, eu vou dessensibilizar as pessoas para algo trágico que vai acontecer, quando vem a notícia da pandemia em 2020, as pessoas estavam já numa uma forma de, ao mesmo tempo que eu estou em pânico, eu estou revivendo aquilo que já aconteceu, né? Ou seja, só que na ficção, agora é na realidade. Então, o que aconteceu na ficção? Poxa vida, nem tudo que é fictício fica só na ficção, vai acontecer também. Então, as pessoas começaram a fazer o quê? Se fecharam. Então, isso prejudicou muito. Tem pessoas hoje que não conhecem expressões faciais, não sabe que quando a pessoa está feliz, quando ela está triste, quando ela está assustada, quando está brava, não sabe, não reconhece, porque a gente fala que as crianças que nasceram agora nessa geração da pandemia, elas desconhecem as emoções, as feições. Elas não conhecem, porque era todo mundo com máscara, e aí teve pessoas que chegou ao nível de usar máscara em casa, com as crianças. Então a criança conhece, né? Daqui para cima, ela não conhece essa parte que o rosto, gente, ele tem uma função ali, né? Então, desde esse filme que eu vim observando, como que foi manipulando as pessoas para aceitarem sem questionar. Então, ao ponto de algumas pessoas, sem entender o que estava acontecendo, elas ficavam como se fossem os seus vigias. Não, você tem que fazer isso, e aí vai instaurando pânico. Né? E o que é a ansiedade? É um medo profundo. Então, o medo que aconteça alguma coisa trágica, e aí o que era isso, você faz como. Você torna aquela situação catastrófica. Então, eu não confio na outra pessoa, porque aquela pessoa pode me matar, aquela pessoa pode matar minha família, né? E como que chegou a notícia da pandemia para as pessoas? Você não pode respirar, você não pode sair na rua, você não pode tocar em ninguém, você não pode fazer isso, ou seja, foi manipulando as pessoas ao ponto de que se for perceber mesmo, elas não podiam nem se tocar, porque se pega pelo ar, né? E aí foi Uhum. trabalhando na mentalidade das pessoas essa manipulação exacerbada para que você não questionasse, mas você só se protegesse, porque isso é só um instinto de sobrevivência. Preciso sobreviver. Sobreviver. Então, para que eu sobreviva, eu não posso questionar. Mas eu tenho que ficar com um nível de alerta muito alto. Isso é perigosíssimo, porque se o seu nível de alerta está alto o tempo todo, você não descansa, você fica sempre cansado, você tem falta de ar, ataque cardíaco. Então, imagine quantos sintomas que as pessoas tiveram, e eu falo na prática, assim, aumentou. Olha, eu não sei nem a proporção, mas foi muito, muito assim, não foi 100%, foi 200%. Porque a Muito. ansiedade, principalmente na pandemia, né, quando a gente fala de ânsia, né, ânsia de algo que ainda não aconteceu, né, que você fica imaginando, né, N situações também, né, gera esse sentimento e você fica preso lá numa situação futura, não é isso? Não só isso, a ansiedade tem esse aspecto também, mas se a gente for olhar, por exemplo, lá na linha do MPC, é de alguma coisa que já aconteceu e que eu tenho medo que aconteça de novo. Então, eu não quero reviver isso. Dar um exemplo. A pessoa. Vou tirar um pouquinho da pandemia, mas a gente já volta para ela, que tem muitas coisas importantes, né?
Então, a pessoa, ela vem Larissa. com um diagnóstico de... não, vem com a queixa, né, que ela sofreu um abuso sexual, por exemplo. E aí, toda vez que ela vê uma pessoa com aquele mesmo perfil, vai ativar aquele gatilho. Ou seja, já aconteceu, não é que, né, não é que o medo que possa acontecer só, mas já aconteceu comigo e eu tenho medo que aconteça de novo. Então gera um gatilho para que aquela pessoa entre no modo de defesa. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, na proporção que aumentou os casos de pessoas com queixa de ansiedade, de depressão, com tentativa de suicídio durante a pandemia 2020, foi um boom, né? Foi um colapso em relação à saúde mental. A procura foi muito alta, justamente porque as pessoas tinham medo do que acontecesse. Então, olha, eu vi pessoas doentes, eu vi pessoas da minha família adoecendo, amigos morrendo, então eu não quero que aconteça isso comigo, eu tenho medo que aconteça, eu não sei o que eu faço. Então as pessoas estavam sofrendo muito. Assim, era um sofrimento absurdo, tanto para os pacientes quanto para os profissionais, porque a gente também tínhamos poucas informações. Nós tínhamos que lidar com a pandemia e nós não passamos por nada parecido, com informações, né, vindo de todos Tudo os novo, lados, né? e você tinha que filtrar muito para poder atender com qualidade, não surtar junto, não entrar numa crise, não aumentar a crise do seu paciente, que a gente tem esse cuidado também. Então foi muito, muito delicado, justamente porque tudo as pessoas sempre associam a ansiedade sempre só com o futuro. E não é com o futuro, porque ela vive hoje ou agora esse momento. E aí pode ser também questões que ela já viveu ou Passou. conhece alguém que já passou e teme que aquilo aconteça com ela. Então, acionar os gatilhos de situações, de momentos passados. Sempre na questão do. Que nem no caso da pandemia, no caso do medo, né? De algo ruim, né? Que pudesse acontecer ali, pensando sempre que o pior, né? Sempre o pior, né? Sim, Porque, como eu tava falando assim, existe a ansiedade boa, né? Que é aquele existe friozinho a na barriga, saudável. né? Ansiosa por algo bom que você vai fazer, uma palestra que você vai apresentar, algo que você está Uma festa, um construindo, né? casamento. Isso. Mas aí passou disso, que a pessoa começa a ter outros sintomas, né, que prejudique o andamento da rotina dela, isso já é prejudicial, não é? Sim, muito, né? Então tem a ansiedade que é a normal, a natural, e tem a ansiedade patológica, que nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. As pessoas confundem muito, acham que sempre a ansiedade é ruim. Não, gente, o friozinho na barriga, aquela emoção de que vai conhecer, sei lá, o namorado, vai conhecer a família, que vai fazer um lançamento de um projeto que estava desenhando fazia muito tempo, estruturando. Isso é super normal e saudável. Quando que a gente começa a falar, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso ter, né, pisar em ovos, tem algum alerta aí que eu preciso procurar ajuda profissional. E não só medicamento. Muitas pessoas usam só o medicamento e não procuram a psicoterapia, não procuram a psiquiatria, né? Então precisa buscar ajuda profissional. E psicólogo é um técnico em saúde mental, psiquiatra é um médico com especialização em psiquiatria, né? Então é importante que você cuide. Quando que você começa a observar que tem coisa errada? Quando te paralisa, quando você não consegue dormir, quando você não consegue comer ou come em excesso para saciar aquela. Ai, eu não consigo ler, tem alguma. É o que fazer no momento de ansiedade até eu procurar este profissional. Então, primeiro precisa identificar o que está causando essa ansiedade. Então, quais são os sintomas que estão aparentando? Por exemplo, o intestino que solta demais? Tô tendo uma diarreia sempre que eu penso naquela situação. Não estou conseguindo dormir, estou comendo demais, estou comendo de menos, assim, eu não tenho apetite. Então, primeiro, identificar os sintomas, porque às vezes a gente faz o autodiagnóstico e faz um autodiagnóstico ali errado. Pode ser que não seja ansiedade, pode ser que você esteja com um processo inflamatório. Então, é importante identificar primeiro os sintomas. Segundo, estou identificando os sintomas. Olha, eu estou com uma respiração muito acelerada, eu começo a ter um ataque cardíaco, o meu coração parece que vai sair do peito. Técnicas de respiração. Eu indico super o mindfulness, né? Assim, tem no YouTube, tem vários vídeos. Tem uma profissional também que eu sempre indico aqui no meu perfil,
que é o da Marta. Ela é especialista em mindfulness, ela sabe as técnicas, ela acompanha as pessoas que ela tem. Então, uma das técnicas que super funcionam são as técnicas de respiração. Você se perceber respirando, perceber como está e acalmando para que você acalme também o seu sistema nervoso. O seu sistema central precisa funcionar de uma forma equilibrada. Então, tem essa possibilidade. E o mais rápido possível procurar ajuda profissional, porque às vezes a pessoa. Uma frase que eu escutei esses dias que eu falei que faz muito sentido. Quando a pessoa está com câncer, ela não pensa duas vezes procurar um oncologista. Mas por que quando está com ansiedade, com depressão, fica demorando para procurar um profissional? Por que você tem que. Não é nem procrastinar. É a Por que você. negação, não é? Exatamente, parece que você entra num luto. Qual é esse bloqueio que para um psiquiatra, um psicólogo, você se fecha e para um oncologista você corre imediatamente? Se tudo faz parte da sua saúde, se a sua mente não está bem, o seu corpo também não estará. Então, poxa, eu tô ali, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu estou com dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu tenho medo de me aproximar das pessoas, isso me gera uma angústia. Não está normal, então não perca tempo, procure imediatamente. Olha, eu não sei com quem eu posso procurar, não conheço nenhum profissional. Tá, quem é a pessoa que eu conheço de confiança que pode me direcionar para um profissional que vai me atender? Porque às vezes você não conhece, tudo bem, está tudo certo, mas quem da minha rede que pode me indicar, que não vai me julgar, mas vai acolher e falar assim, olha, esse profissional eu conheço, eu indico. Não fica adiando. É a sua saúde, gente. A gente não brinca com a nossa saúde de forma nenhuma. É você banalizar. Então, se você percebe que está procrastinando, ai, eu não consigo, eu começo a fazer uma coisa, aí eu vou largando, aí eu vou adiando, eu vou adiando, eu vou adiando, e aí depois eu percebo que aquilo é mais interessante, e aí eu tenho medo de que aquilo não dê certo, eu tenho medo do julgamento das pessoas, eu tenho medo das críticas que eu vou receber. Tudo isso também é sinal de ansiedade. E as pessoas vão colocando debaixo do tapete. E depois tropeça, porque olha, a pilha fica desse tamanho. Enquanto tá jogando debaixo do tapete ou trancando lá no quarto escuro, né? Que você joga a chave fora e depois tem que ficar procurando, né? Eu falo, Quarto da né? bagunça. Parte da bagunça, que na verdade é os seus sentimentos que não estão resolvidos e às vezes a gente acaba não sabendo de onde vem, né? O que a gente estava conversando hoje com as meninas, muita coisa a gente traz isso da infância, né? Então entra muita questão da observação, entra muita questão do autoconhecimento, né? Em que momento é que eu consigo falar assim, olha, isso é momentâneo, né? E isso que eu estou trazendo é de lá atrás. Sozinho, muitas vezes, eu falo que na maioria das vezes você não consegue identificar. Aí, como também tem essa questão do preconceito, como você falou, de procurar o oncologista, a pessoa fala assim, tá com a gripe, vai para o médico, vai para a farmácia, né? Tá com a doença mais grave, procura um especialista. Mas quando se trata da saúde emocional, né? As pessoas tendem exatamente a ficar pensando no que o outro vai falar, e também tem muita questão, né, Yuji, que eu sempre falo, né, da gente voltar esse olhar para nós como pessoa, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa que está sentindo isso, ela não olha para ela, né? Ela tem os sintomas, mas ela não olha para ela, e por esse motivo ela se nega, como você falou, vai jogando ali, ó, tá debaixo do tapete, tranca lá no quarto, entendeu? Até que uma hora Explode. explode. Essa é a pior parte. Porque geralmente deixam para buscar ajuda profissional na hora que explode. É sempre assim, é quando explode, e aí você imagina que a pessoa acumulou aquilo por anos, não é semanas, meses, anos, e ela quer um resultado imediato. Não vai acontecer. Você não guardou uma coisa imediatamente, então não vai resolver imediatamente. É, gente, é imprescindível que você busque ajuda o quanto antes. Eu falo muito para os meus clientes assim, Janete, você não vive numa ilha. Você vive em sociedade. Se você vivesse numa ilha, você conseguiria se virar sozinha, fazer sua fogueira, caçar, para você manter sua sobrevivência. Não é sua realidade. Hoje, qual é a sua realidade? Viver em sociedade, em comunidade. Então, você precisa um do outro. Isso demonstra claramente. Eu preciso do outro.
Eu não costuro, então eu preciso comprar a roupa porque alguém costurou, tem alguém vendendo, comercializando aquela roupa que eu estou usando. Eu não planto, então eu preciso ir no mercado, ir ao mercado, ao sacolão, comprar aquele alimento para que eu faça o preparo na minha casa. Tem gente que nem cozinha, mas tem alguém que cozinha, contrata, né, ou compra de alguém que faça. Então nós dependemos um do outro. Isso é relação. Nós precisamos manter esse vínculo, né, esses elos, não tem como quebrar. Se você quebra aquele elo, há um cisma. Então você precisa, você depende um do outro. Eu brinco que assim, nós dependemos de alguém do nosso nascimento, até para existir, né, desde a concepção, até a nossa Sim. morte, para sepultar. Então, nós dependemos uns dos outros. Por que não buscar ajuda de alguém que você não entende, alguém que conhece mais que você, que vai te entender melhor, que vai conseguir nomear para você aquilo que você não está conseguindo nomear? Porque às vezes você só fala, eu tô sentindo isso, mas eu não sei o que é. É necessário buscar ajuda. E outra coisa importante também, que assim, às vezes, Janete, eu percebo muito que muitos dos traços que as pessoas trazem é por alteração hormonal. Tem pessoas que não cuidam da saúde corretamente, tem pessoas que estão com deficiência hormonal e não fazem suplementação e acha que tem que tomar um remédio, e isso é muito preocupante, porque não precisa. Então, o que precisa, às vezes, é só ajustar a rotina, entrar com suplementos, porque o organismo pede, cada organismo é diferente. Eu estava vendo uma matéria ontem que aumentou em mais de 600% o uso de Zolpidem no Brasil durante a pandemia. E isso é preocupante, porque Zolpidem é um remédio para dormir, né, para quem tem insônia. E aí você imagina, se você for pegar a rotina, eu não conheço as pessoas que passaram pela entrevista, né, por esse estudo. Mas você imagina que essas pessoas estão com a rotina totalmente desregulada, são pessoas que possivelmente estão com uma alimentação ruim, estão consumindo conteúdo péssimo, né, catastrófico. Eu falava durante a pandemia para as pessoas, desligue a droga da sua televisão. Mas eu preciso. Não, você não precisa. Só notícia Parece... ruim, né? Exato, você espreme e sai sangue, você aperta sai sangue. Só tragédia, só notícia ruim, só morte, não dá. Então eu falava para as pessoas, desligue a droga da sua TV. Porque, né, cocaína é uma droga, crack não é uma droga, cigarro é droga. A TV também é, se você não souber usar adequadamente. Então, precisa ajustar sono, alimentação, suplementação do que precisa. Então, é necessário que tenha um acompanhamento médico para que ele peça os exames para saber como que estão os seus níveis hormonais, se estão adequados. Um dos exames que os médicos não pedem, que é necessário, é o cortisol. Então, como que está o seu nível de cortisol no seu sangue? Como que estão os seus hormônios estressores? Tá muito alto, tá muito baixo? Como que está a melatonina? Tem pessoas que tomam melatonina para dormir. E a melatonina é só você tomar sol corretamente. Na hora de dormir, o ambiente tem que estar todo escuro. Ele vai ajustando o seu ciclo cardiano. Então, ajustar, gente. É preciso que você faça ajustes pontuais para que sua rotina entre em equilíbrio. E parar de consumir conteúdo Sim, é que nem a destrutivo. Itilene falou aqui, né? O fato de você trazer a consciência, o porquê dos sentimentos, já é um avanço, né? Porque daí Exato. você já inicia tendo essa clareza do que acontece por trás, por conta que, como você falou, como não se mede ali o nível, né, do cortisol, não sabe o quanto que tá no topo ali, aquele cortisol, porque tem pessoas que já estão esgotadas e o corpo não sinaliza mais. E aí, É, pelo fato dele não sinalizar mais, a pessoa nem sabe o que está acontecendo, não sabe. né? É a estafa, né? As minhas clientes que chegam aqui, eu pergunto assim, você toma água? Ai, não gosto de água. Mas você precisa inserir na sua rotina a água. Aí a gente começa, né, toda aquela parte fisiológica. Ó, nosso corpo é composto quase 70% de água, né? Necessita da água para a gente ter o nosso funcionamento dos nossos órgãos internos normal, né? Até Sim. da nossa função cognitiva. A sua cabeça começa a doer, ou você não consegue pensar direito. Se você for analisar, você está sem beber água o dia todo. A pessoa tá quase uma uva passa. Que não E bebe aí é tão água. importante isso, né? Eu sempre falo, comece pelo básico, comece pelo simples, né? Porque às vezes você está tão assim presa realmente na sua rotina, né? E na correria, que você não bebe água.
né? Não vai ao banheiro, né? Mas principalmente a pessoa fala, mas se eu tiver que tomar água, eu vou ao banheiro. Aí eu ensino da seguinte forma, ó, se você pegar e tomar, você não toma água hoje, aí você fala assim, ó, vou tomar água porque eu tenho que tomar 2 litros, e você me tomar 2 litros hoje, você vai viver no banheiro, porque o seu corpo, ele não aprendeu que ele precisa, que ele tem, né, estoque suficiente, então você tem que ir colocando isso aos poucos também, para ele entender, Exato. olha, eu tenho, né, combustível suficiente, senão ele fala assim, vixe, inundação, joga fora. E fora que Entendeu? Aí você você, bebe ó, 2 litros e não elimina 2 litros, né? A água precisa para o seu cérebro, precisa para o coração, para os rins, para o pulmão, precisa para poder manter o seu sangue sempre limpo, precisa para liberar as toxinas que o seu organismo está recebendo, para hidratar a sua pele. Então, a água, gente, é vida, é fundamental. Assim como você precisa respirar, você precisa beber água durante o dia, ó. Então, é necessário sim ter esse cuidado. Na ansiedade, a gente vai. Isso mesmo, mãe. Na ansiedade, a gente vai esquecendo da gente. Vai se auto-sabotando. Então, a autossabotagem também é um indício de ansiedade. E até, assim, Janete, na TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, na faculdade, para algumas pessoas, é trabalho de conclusão de curso. Na minha área, é terapia cognitivo comportamental, né, a TCC. A linha mais indicada para quem tem ansiedade e depressão, porque ela é mais objetiva. Então, uma coisa que eu peço para os meus clientes fazerem é o registro das emoções, dos sentimentos. Como que, assim, aconteceu uma situação. Então, qual foi a emoção que você teve? Qual foi o sentimento que você teve? Qual foi, né, a sensação que você teve no seu corpo? Qual foi o pensamento que você teve? Fazer um registro, vamos mapeando. A pessoa consegue fazer só na sessão, durante a semana ela começa a se sabotar. E aí, quando vem para a sessão com outro conteúdo, eu preciso retomar que não, a gente vai fazer, agora vamos fazer esse registro. Porque se eu não mapeio, eu não consigo chegar à origem. Eu preciso saber quais são as situações que estão gatilhando a pessoa para aqueles comportamentos ansiosos. E aí, quando a pessoa entra nessa disciplina, ela percebe que, poxa, aconteceu tal situação porque eu estava diante do meu chefe, ele falou alguma coisa que me lembrou um chefe lá de não sei quantos anos atrás. Uma palavrinha só. Mas esse chefe é super legal. Mas uma palavra acionou o gatilho. Então, é importante, alguém comentou, né, você se conhecer quais são os trazer sentimentos e emoções. clareza. Sim, é Porque importante. dentro da gestão emocional, a gente pede também para fazer essa rotina, né? Esse diário, né? Das emoções, de você fazer um diário, como a gente fazia antigamente, né? No meu tempo, aquelas, né? Eu também, eu Sem escrevia entregar a muito. idade, falar no meu tempo. Né, que você escrevia, mas é uma coisa muito assim atual, de você conseguir escrever a sua rotina. Pode ser no papel, pode ser, né, como hoje a gente tem a tecnologia, mas de você Sim, conseguir colocar ali o seu dia a dia, né, a sua rotina, porque olha, eu caí lá na rua hoje, eu tive dor de cabeça, que situação que ocorreu, o que que você sentiu, né? Porque quando, por exemplo, se eu tô passando com um profissional e aí isso aconteceu 15 dias atrás, ou semana passada, e às vezes hoje eu não tô lembrando, porque não faz sentido hoje, né? Só que porque, o que eu fiz, ó, debaixo do tapete, entendeu? Não vou lidar com isso, né? E se você não escreve, você vai deixando ali debaixo do tapete. Então, conforme você vai escrevendo, você vai trazendo a clareza também aquilo que você está sentindo. O que foi que me incomodou, né? Na briga, o que o chefe falou. O que, que tem por trás disso? O problema é nele? Não, é naquilo que eu tenho de experiência as lá minhas atrás, percepções. né? E escrever é uma válvula de escape. As pessoas se desacostumaram a escrever. Hoje em dia existe o celular, você digita, e aí as pessoas estão até escrevendo às vezes pior, porque você não tem mais que pensar se a palavra está certa ou não. O corretor automático corrige, se ele corrige, tá tudo certo. Eu brinco muito com o meu nome, né? As pessoas sempre comem a letra L do meu nome por desatenção. Ah, foi meu corretor que trocou, mas você não leu o que você escreveu? Em vez de Neide, é Neil de Neide. Exato, então é isso. Você vai. A tecnologia veio para nos ajudar, mas tem pessoas que usam de uma forma maléfica, porque vai te sabotando também e vai te prejudicando. Eu não preciso mais pensar, alguém faz por mim, alguém, né, a máquina faz por mim. Então tudo isso vai gerando, ou seja, quanto mais acesso eu tenho,
mais recursos eu tenho, ou seja, a tecnologia veio para nos ajudar. Eu estou usando de uma forma ruim. Então, como que eu posso utilizar também as tecnologias a meu favor? Então, é preciso dosar isso também. Tem pessoas que falam assim, né? Ah, eu vou entrar ali no Instagram rapidinho, e aí você vê, já passou 6, 7 horas do seu dia só no Instagram. Se você utiliza para trabalhar como ferramenta de trabalho, 6, 7 horas, 10 horas, ok. Mas se você foi para passar o tempo, crie uma rotina, determina, olha, eu acordo tal horário, meu horário de café, ou de fazer uma atividade física, ou de fazer tal coisa. Organize a sua rotina para que você consiga fazer fluir melhor o seu dia. Porque às vezes passa e quando você vê a pessoa ficou o dia inteiro ali na rede social e não fez nada, às vezes estava comprando briga. E aí fica ansioso porque a pessoa fica muito corajosa nas redes sociais e muito medrosa na vida real. E também tem a questão também que, vamos supor, vamos tirar um pouco de tecnologia, né? Por exemplo, a pessoa vai ficar o dia todo sem o celular ou metade de um período, né? A pessoa gera o quê? Uma crise de abstinência, né? A ansiedade dela fica como, ó? Lá no teto. E aí a gente que lute. É uma dica muito radical, depende da pessoa. Se ela tem um toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, aí precisa. Tem casos que precisa. Mas não são todos. Então, tem pessoas que trocam as experiências da psicoterapia com os colegas, com os amigos, e aí acha que o que serviu para um vai servir para o outro. Não é bem assim, gente. A, a gente fala, né, o buraco é bem mais embaixo. Então, a terapia ela é pensada para você. A sua queixa de Cada um ansiedade é é sua. único. Exatamente. Tanto é que, olha o que a gente já falou aqui sobre a questão que nem tudo é só comportamento, que tem a questão da manipulação social, que tem a questão de alteração hormonal. Nem todo mundo tem alteração hormonal. Nem todo mundo tem rotina. A rotina da Janete é diferente da rotina da Neilde. Né? Então a gente tem as Nem vivências. todo mundo fica com problemas de dormir, né? Quando tá com ansiedade. Outras pessoas Exatamente. já desenvolvem a insônia, né? E geralmente quem está ansioso dorme pouco ou não dorme nada. Se a pessoa está dormindo muito, não é ansiedade, gente. Não é ansiedade, né? Isso pode ser uma depressão, mas aí tem bastante conteúdo aqui e lá no YouTube também, né? Falando sobre isso. Os nossos canais têm bastante conteúdo. Aí, mas em relação à ansiedade, a pessoa fica no nível de alerta constante. É muita adrenalina, é muita energia. Ela sempre tem. E às vezes uma energia falsa, porque a pessoa está fisicamente cansada, mentalmente cansada. Eu não sei se você já conversou, Janete, com uma pessoa que está tão cansada, mas está com o nível de ansiedade tão lá em cima, que ela não percebe nem o que foi que ela estava conversando. É como se tivesse. A pessoa tá Não ali, só o registra. corpo. A alma, a gente não sabe onde está. Porque ela fala e você não fala. O que a pessoa tá falando? Vai a pessoa usou uma droga, né? E você sabe que a pessoa não usa drogas, por exemplo. Ela não está ali no efeito alucinógeno. Então Tá com tem. falta de concentração. Exatamente. Porque ela não tá ali. Ela precisa descansar. Descansar. Então é necessário colocar o seu corpo, né, que ele já cansou, agora ele precisa se reabastecer. Se um celular precisa ser recarregado, se o que a gente usa? O gás, quando acaba, ele precisa colocar um botijão novo. Por que você não faz isso com a sua saúde? Por que você não faz isso com o seu corpo, que é colocar ele para descansar, ou seja, para recuperar as energias de novo, recuperar a vitalidade? Né? A gente Coloque sempre fala assim, de você, por exemplo, quando já vou de novo voltar para o exemplo da corrida, né? Toda live eu acabo falando dela, né? Quando você começa a correr, né? E aí você está participando de uma prova, você participa da prova e você vai ali dar seu máximo, né? E aí cada um vai ter seu desafio. Tem gente que vai fazer correndo, tem gente que vai fazer caminhando, né? Tem gente que vai caminhar e correr. Aí quando chega ali que falou assim, ó, chegou, aqui é a chegada. Você vai receber uma medalha porque você cumpriu seu trajeto. Né? Nossa, é medalha de primeiro lugar? Não, é recompensa. medalha que você concluiu aquele percurso, né, que você se dispôs, né? E quando acaba, que você chega, você fica assim, nossa, que alívio. E aí você vai e diminui seu ritmo para poder recuperar o fôlego e descansar. Né? Então, a gente costuma falar assim, quando você segue no seu dia a dia, na sua rotina,
sem fazer suas pausas de descanso, sem comemorar seus pequenos resultados, né? Porque toda comemoração também significa que você parou ali naquele momento e falou assim: nossa, que legal, eu consegui beber água hoje. Nossa, que legal, eu consegui levantar mais cedo hoje, eu consegui fazer meu momento de sentar na mesa, tomar um café, né? 5 minutos, às vezes eu não sendo nenhum, né? Então, de comemorar isso, fazer essas pausas e aprender, né? A, como que fala? A apreciar o percurso, né? Porque às As vezes a gente pessoas fica pulam tão etapas, né, Janete? na E correria esquecem de do fazer dia a as dia. pequenas autorrecompensas. Sim, e aí isso faz muita diferença, principalmente quando se trata da ansiedade, porque quando você vai parando e valorizando cada coisa que você faz, você também vai ter consciência, nossa, aquilo ali tá errado, entendeu? Eu não tô conseguindo parar para comemorar aquilo, ou tá muito grande, eu não dividi em pequenas metas, né? Algo grande, então isso também tá, não tô conseguindo dormir, tá afetando a minha saúde, né? Porque assim, ó, como que começa, né? Este processo. Começa assim, sem você ao menos perceber, né? E aí, Sim. quando fica aí um excesso, cada um, como a gente falou aqui, somos únicas, cada um vai ter uma forma, né, de manifestar. Mas o primeiro passo é sempre você prestar atenção em você, né? Em como você é, da forma como que você funciona, né? Cada um de nós funciona de uma forma, né? Cada um Ah, de nós tem algo que a gente gosta, que não gosta, aquilo que vai fazer bem, aquilo que não vai. E com sim. isso, se a gente se observa, a gente aprende a se conhecer e aprende também a identificar que algo não está certo, né? Que algo começou ali ficar fora de ritmo. Principalmente quando você está nessa correria e começa a prejudicar a saúde, né? Sabe as redes sociais, Janete? Tem essa questão da comparação, que é impressionante quem é usuário aqui do Instagram, né? Você olha aqueles corpos bonitos, depois começar, agora tem os filtros, né, para ajudar a gente. Você compara e quer ver a vida do outro. Isso também causa ansiedade, porque, poxa, como que eu não consigo viver a vida daquela pessoa? E aí você quer viver a vida daquela pessoa, mas não quer trilhar o caminho que ela percorreu. E aí é livre de julgamento, se foi bom ou se foi ruim, se ela fez coisas certas ou erradas, você não quer percorrer, você quer só colher os louros. Então eu quero só o que é bom, eu quero o bônus, mas não quero ver o ônus daquela situação. E quando você fala dessa questão de se as coisas não estão indo muito bem, né, ou seja, estão em caos, eu preciso reordenar. Então, se estão fora de ordem, eu preciso colocar ordem de novo, eu preciso alinhar aquela situação novamente para que fique equilibrado. Estão me mandando mensagem aqui. É preciso colocar ordem naquilo que você viu que está te causando algum malefício. Só que para fazer isso, requer também autoconhecimento. A gente sempre bate nessa tecla, né? Olha para si, se conheça, porque se você se conhece, é mais difícil as pessoas te colocarem cabresto. Se você se conhece e você sabe o que quer, é mais difícil alguém te levar ao erro. Não significa que não vai acontecer, mas a probabilidade é infinitamente menor. Então, quando as pessoas se conhecem, fica você ser manipulado, você ceder essa chantagem do medo que estão colocando para que isso te gere angústia e que te faça adoecer e pensar, né? A quem interessa que eu fique ansioso? A quem interessa que eu entre numa situação de pânico? Porque se você vai escalonando a situação, você sai da tag, né, do transtorno de ansiedade generalizada e você vai para o transtorno do pânico. As pessoas chamam de síndrome, né? Mas é o transtorno do pânico. E aí é uma situação pior, o caso que foi muito famoso é do padre Fábio de Mello, que ele relata que ele ficou trancado em casa no quartinho escuro em posição fetal. Qual que é a análise disso? Qual que era o lugar mais acolhedor para mim? O útero da mamãe. Um lugar escuro, numa posição fetal. Então eu precisava relembrar que eu estava ali, ó, no útero da Seguro. minha mãe, e seguro, protegido, que tudo ia ficar bem. Até que alguém percebeu a ausência dele e foi atrás. E aí, tratamento psicoterapêutico, psiquiátrico, né, com o uso de mais uso da medicação, para que ele ficasse bem. Então é isso, a gente precisa saber, tá? Qual o conteúdo que eu estou consumindo, quem são as pessoas que eu estou ouvindo, qual que é o interesse disso. Observa, gente, perto da casa de vocês.
fica esse desafio, depois vocês comentem. Ah, você vai deixar salvo aqui ou no Vou YouTube, deixar Janete? salvo. Vamos deixar salvo. Tá. Comenta aí quantas farmácias tem no quarteirão do seu bairro. Ou perto do seu trabalho. Quantas farmácias tem? Só para a gente ter uma noção disso. Vocês têm que pensar. Eu falo muito na psicoterapia que a gente tem que pensar. O profissional psicólogo, a obrigação da gente é fazer o nosso cliente pensar. Eu não posso dar respostas prontas. Quem vem esperando que eu fale assim, olha, realmente você tem ansiedade, realmente eu tenho que fazer, eu não vai achar. Não, é questão de observação, né? Porque, Exato. assim, dentro da gestão emocional, a gente traz muito isso também, né? Se você não se auto-observar e se você não começar a responder perguntas, né? Você fazer perguntas, né? Fazer Sim, perguntas para si se mesmo, questionar. isso, né? Você não vai encontrar a resposta pronta do que eu preciso, né? É só aquela, é como você, é a luz, né? Eu vou estar acendendo ali a luz, né? E você vai Alguém comenta total, aí. né? Falar assim, olha, Tinha tudo travado. bem, Nilde? Tinha travado. Que você vai conseguir dar um diagnóstico total, mesmo porque nós estamos sempre em processo, né? Em processo de você superou algo, vem outra coisa para você superar, né? Então, sempre que a gente está passando por essa fase do autoconhecimento, quando você para se observar, para fazer gestão mesmo das suas emoções, que você decide procurar um profissional para te acompanhar, o profissional não vai poder fazer por você, né? Exatamente isso. Ninguém faz nada por ninguém. Cada um faça por si. O que nós temos são pessoas que nos acompanham, mas que não podem tomar decisões. Imagine se eu falo assim pra Janete, ai, Janete, eu tô com situação assim, assim, assado. A gente fala assim, não, eu vou fazer isso, 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 isso por você. Aí, se der certo, eu fico com os louros pra mim. Se deu errado, foi a Janete que falou pra eu fazer daquele jeito. É. Entende? E aí E é você isso mesmo, sai da autorresponsabilidade para terceirizar. autorresponsabilidade. Porque é mais fácil terceirizar para o outro ao invés de assumir a sua própria responsabilidade. Não, se deu certo, se deu errado, a responsabilidade foi toda minha. Foi eu que não fiz o que deveria ser feito, eu que não fiz da forma correta, eu errei aqui. Então, fazer uma análise, uma autoanálise para perceber também onde está errando. Porque assim, a pessoa entra num processo que ela não quer entrar na ansiedade, e para não entrar, ela culpa o outro. Eu preciso achar um culpado. Eu preciso achar alguém a quem condenar por tudo de ruim que está acontecendo na minha vida. Não, você não precisa fazer isso. Se perceba, onde foi que eu errei para que as coisas não acontecessem da forma que deveriam estar acontecendo, ao invés de sempre ficar jogando pro outro. Sempre foi o outro, sempre foi o outro. E você, criatura, tá onde? Chega na questão de você voltar o olhar para você, né? De você Exato. observar que do mesmo jeito que você recebe ações, você também está fazendo ações que está atingindo o outro, né? Ou Sim. principalmente a si mesmo, né? Então é sempre, eu falo que a vida nossa é um eco, né? Vai e E volta. como? E como? Você joga, ela vai ecoando. E possivelmente não vai ser só você que vai escutar, né? Outras pessoas vão escutar também. O que você tá mandando aí pra Sim, vida? sim, É muito. importante saber disso. Então a gente não pode pular etapa, a gente tem que fazer sim a autoanálise, tem que fazer sim esse exercício de autoconhecimento. Gente, se conhecer é libertador. As pessoas falam assim, ah, psicoterapia dói tanto. Dói não. Dói o que a gente coloca na nossa cabeça isso que vai doer. E aí muitas pessoas têm medo. Olha isso. Eu não vivi aquilo, mas eu já fico ansiosa Eu nem pelo que caminhei, disseram. E às eu vezes nem pode dei o ser tão primeiro leve. passo. Sim, sim, às vezes só falta isso, só falta você dar o primeiro passo. Você tá indo com o relato dos outros. Dos outros. Então, para de tomar o relato dos outros como verdade, né? E viva a sua experiência. Faça o seu percurso. Né? O seu voo vai ser único, não vai ser igual. Não vai ser igual o meu voo, não vai ser igual o voo da Janete. Não, cada um tem um. E é tão lindo quando você fala assim, caramba. Assim, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Eu tenho uma querida amiga, que nossa, eu gosto muito, né? E a mãe dela falou assim: olha, minha filha tá precisando de psicoterapia, eu gostaria muito que você atendesse. Aí já bate na primeira entrave, eu não posso atender familiares e conhecidos. Então eu falei: olha, na psicoterapia eu não posso te atender, mas eu posso te indicar para um profissional.
A pessoa passou, eu confiava naquele profissional que eu indiquei e não foi muito satisfatório para a filha, né? E aí ela estava querendo desistir porque estava num conflito em relação à parte espiritual, religiosa da pessoa, e questão das indagações que ela levava, estava dando muito choque. E ela queria desistir. Aí eu falei assim, olha, não desista da psicoterapia, deu errado com essa, vamos tentar um outro profissional? Indiquei um outro profissional que, depois dessas questões, estavam mais alinhados. A pessoa compreendeu melhor. Isso eu acho que foi em 2019 que eu indiquei. A pessoa está até hoje com a mesma profissional, amando e passando por várias etapas, porque adolescente passa por fases, né? Tem ali a fase do ensino médio, depois tem a fase ali do Enem, aí tem entrada na faculdade. Então, várias fases diferentes, a pessoa entendeu que ela precisava continuar e queria continuar com a psicoterapia, mas encontrou profissional. Então, isso é importante também. A verdade, gente, verdade. Ser verdadeiro consigo. E tem essa questão também, né, de que, assim, como profissionais, né, existem muitos terapeutas, né, existem muitos profissionais, como eu trabalho com a estética, com a gestão emocional, né, e a gente encontra com vários profissionais, só que, assim, quando é um público, em geral, você vai encontrar aquela pessoa que você se identifica, que se identifica com aquilo que você está vivendo, que você se sente realmente acolhido, né, e se você não, como o povo diz assim, meu santo não bateu, né? Então você precisa, tipo, sair daqui, mas não se deixar falar assim, ah, não deu certo ali, não vai dar certo mais. Não, se permitir, entendeu? Encontrar outra pessoa, se dar a chance, entendeu? De realmente seguir esse processo e se identificar. Tô vendo um sorriso aí, tô vendo a pessoa, tem um bebê aí. Quase. Então, sempre assim, tipo, não é porque você não se identificou com aquele profissional, com a forma que ele trabalha, que você tem que desistir, né? De olhar para você com atenção, de olhar com Exato. você com carinho. Sempre vai ter alguém que Deus, eu sempre falo que Deus vai colocar no seu caminho ali. Você vai falar assim, nossa, Sim, essa pessoa sim pode estar andando comigo, pode estar me acompanhando, né? E você se permitir olhar mesmo para você acompanhado, porque eu falo que sozinho a gente não consegue caminhar, né? Eu posso subir 2 degraus, mas eu só vou conseguir atravessar a ponte toda se eu estiver acompanhada, mesmo porque eu não sei o caminho, né? Então, a outra pessoa que sabe o caminho, ela vai me ajudar a direcionar, mas quem vai ter que caminhar sou eu, né? pode Não dar, vai ser o pode até outro. mostrar as pedras, né, no caminho, Sim, mas não vai fazer por você o percurso, porque senão você não vai aprender, você não vai sentir, você não vai amadurecer, você não vai chegar no estágio que a gente precisa, que é o autoconhecimento. Eu me conheço, e o autoconhecimento é diário, é constante. Eu sempre falo isso para os meus clientes também, olha, se você não se identificou comigo, você está livre para você buscar outro profissional, ou então falar, Neide, não está dando certo, tem alguém que você possa me indicar? Eu acho que a sua linha teórica não é a que eu consigo me identificar. Porque acontece, a gente já tem TCC. A TCC a gente quer resposta, a gente quer que a pessoa, né, não vai ficar ali naquela conversa de divã, que é a psicanálise, que você vai ficar 5, 10 anos. A TCC ela não tem esse objetivo, ela vai trabalhar ali suas crenças, né, principalmente as crenças, né, quais são as suas crenças que estão te limitando, quais são as crenças que estão te paralisando. Então a gente precisa ter a gente vai dar muita tarefa de casa. Então, quem não gosta de fazer registros, quem não gosta de tarefa de casa, TCC não é a linha teórica para isso. Mas ela é mais indicada para casos de depressão, quando vem caso muito grave, de ansiedade generalizada, de toque, que também é um transtorno de ansiedade. A pessoa fica com obsessão, com compulsão por alguma coisa, ela tem as crenças que se ela não fizer daquele jeito, ela vai ter alguma consequência ali, geralmente catastrófica. Então, é importante que a pessoa se conheça e que ela aceite, olha, essa linha não é muito para mim. Então, qual que é melhor? Então, eu não tô me identificando, não deu certo com esse profissional, eu preciso buscar outro. E é muito lindo quando a pessoa fala assim, e ela assume essa verdade. Eu falo para os meus clientes assim, fale sempre a verdade para mim, que eu sempre vou falar a verdade para você. Sempre, sempre. Porque se eu não falar a verdade para você, eu não estou fazendo psicoterapia. Então, sempre fale a verdade. E aí, quando a pessoa fala assim, Neide, não tá dando certo. Aí eu falo, que bom que você falou isso. Então, você quer procurar por conta própria ou você quer que eu te ajude a encontrar outro profissional?
verdade nesse processo. Porque se a pessoa não confia em mim para falar que não está dando certo, como que vai dar? Como a pessoa também, quando eu falo assim, ó, vamos iniciar a sua alta, e a pessoa fala assim, mas eu não quero sair. Esse eu começo a suar, né? Porque eu falo, poxa vida, a pessoa não precisa mais. As queixas que ela trouxe já foram sanadas, ela já tá trazendo outras que ela nem percebeu, tá num processo maravilhoso, sabe, se consegue se perceber nas situações e ela continua querendo mais. E aí eu falo para as pessoas assim, olha, psicoterapia é um investimento. Eu valorizo muito a minha profissão, porque eu quero o quê? Atender tão bem que a pessoa indique outros. Eu não quero te prender para você falar assim, olha, não, então Tô você indo precisa lá, não mais. resolveu nada, décadas. Exato. E aí fica. Eu falo, gente, é o seu dinheiro. Se você não valoriza, eu valorizo o meu tempo porque eu quero, assim, olha, eu quero ela porque ela valorizou. E já aconteceu vários casos. A pessoa sair indicar o parente pra falar, não, mas só passa com ela. Porque ela não vai ficar te enrolando. Entende? É isso que a gente precisa ter clareza. A gente precisa ter essa cautela também. Eu não fico enrolando, eu não gosto de ficar segurando ninguém. Se você quer fazer psicoterapia, faça. Se você não quer fazer, não faça. Mas depois arque com as consequências dela, sejam boas ou ruins, só você vai saber. E aí as pessoas fazem o quê, né, Janete? Vê um psicólogo na rua, peraí, já tem uma sessão free, uma sessão grátis. Não é assim. Ou então descarrega em cima de um familiar, de um amigo, e aquela pessoa vai te falar alguma coisa, você fica às vezes chateadinho, ofendido. Aí vai pra psicoterapia, escuta exatamente a mesma coisa, e fala assim, nossa, fez sentido. Aquilo fez sentido. Mas também é a questão da permissão, né? Porque às vezes não, né? Quando às vezes está desabafando, a pessoa só quer falar, não quer escutar, né? E aí, aí ela tem lá um feedback, ela não aceita. Né? E na questão, quando você está ali no profissional, né? Você vai ter um feedback, né? Então, dolorido, dolorido, né? Mas aí você tá ali, vai ter que encarar, né? Então, é aquela questão que você vai ter que aceitar e algo também que eu gosto sempre de comentar, né? Nada funciona, né? E nada vai para frente se você não se colocar em ação, né? Exatamente. Precisa dar o primeiro passo. E depois Sim. o segundo. Depois o segundo, né? É sempre uma caminhada de 1 quilômetro, né? É um Começa passo sempre após com o o primeiro outro. passo, né? Exato. Independente se você vai fazer devagar ou não, né? Se vai caminhar ou vai Independente se você correr, vai vai ser um se coelho ou uma arrastar, né? tartaruga, né? Independente, é o mesmo tanto, é a É mesma o mesmo distância, percurso, exato. é a mesma A diferença é distância. o tempo que vai demorar, né, para Sim, chegar. porque cada um de nós somos pessoas únicas, somos diferenciados. Eu falo que temos bilhões, né, de pessoas e mesmo assim conseguimos até os gêmeos, né? Eles não são iguais, né? São únicos, diferenciados, somos Gente, individuais. as E como nossas não ser também, digitais né? são únicas. O gêmeo pode ser igualzinho fisicamente. Você olha e fala, eu não sei quem é, Ctrl+C e Ctrl+V. Não sei. Mas a Coisas digital digitais. são diferentes. O DNA é diferente. Não existe DNA 100% igual. Tem uma linha proporção de diferenciação. É isso. Acho que a gente tem que abrir mais os nossos olhos. É fazer mais questionamentos, se questionar mais. Né? Isso Sim, que eu escutei, isso que eu vi é real, é como que está faz me sentido. afetando, exatamente, porque às vezes a pessoa acha que faz sentido, porque ela desde pequena ela foi sendo alimentada para aquilo, ela foi ali treinada para aquilo. E aí você se fazer uma reprogramação para você desaprender aquilo que você aprendeu, aquilo que você acha que faz sentido, e quando você percebe que não é aquilo mesmo, às vezes dói. Que aquilo lá é de outra pessoa, né? Não é Exato. dela. Porque vai mexer no orgulho, orgulho ferido. Não, mas isso é a verdade que eu sempre aprendi. Como assim? É um absurdo isso. E, gente, a gente passa por esse processo, né? Quem cursa psicologia sabe que tem que fazer psicoterapia. É importante porque eles brincam assim com a gente. O primeiro caso que você não faz psicoterapia, o primeiro caso que você atende é o primeiro paciente que você vai atender com todas essas demandas. Então, vai fazer. E os meus colegas passaram isso na pele, né? Eu já fazia psicoterapia quando eu comecei os atendimentos dos estágios.
E é fato isso. Então, é importante que você se conheça, é importante que você olhe para suas mazelas, é importante que você se olhe como, poxa, eu não sou todo poderoso, eu não sou toda poderosa, eu sou humana, eu sou humano, eu sou dotada de emoções, eu penso, eu faço julgamentos, eu erro, porque as pessoas às vezes se colocam num poder de se endeusar. Então, se eu deleguei, está certo. Outro ponto também, Genete, até puxando, voltando um pouquinho da pandemia, mas atualizando hoje, essa geração, né? Ela tem adolescentes. Então, essa geração hoje que tem a cultura do cancelamento, mas que não aceita ser cancelada. Olha, a ansiedade é tão grande por aceitação, por inclusão, que se permite cancelar, calar as outras pessoas, porque não pensam e não falam como elas querem ou como elas, mas elas não admitem serem canceladas, serem excluídas. O adolescente a faixa etária que mais precisa ali do social. Então eu vou me identificar com os meus pares. Os meus pares, na minha geração era os emos. Não sei se você pegou os emos também. Era a fase dos emos ou dos roqueiros que dava tudo de preto. Então os emos sempre com aquela franjinha, tristinha. Depois vieram o Uhum, pessoal um pouco mais restart colorido, o emo colorido. sim. Então foram fases diferentes. E aí você vai se enturmando. Tem pessoas que não gostam em turma nenhuma, por isso ela vai ser excluída. Entende? Então, qual que é o nível de aceitação também? Porque isso gera ansiedade, vai adoecendo as pessoas. Olha, eu preciso me parecer com aquilo que eu não sou para ser incluso, para ser aceito naquele grupo que eu não estou. Então, requer, gente, esse olhar mesmo. E eu sempre bato na tecla: famílias estejam atentas aos seus filhos. Porque se a família não dá uma boa base, a primeira base que aquele jovem encontra, ele vai, ele pula. Ele pula, porque eu não fui aceita em casa, alguém me aceitou, então eu vou me incluir nesse grupo. Então, às vezes, é o grupo que está usando droga sem os pais saberem, e aí, para compensar uma ansiedade ali da aceitação, não é nem a autoaceitação, a fase rebelde. É... tem a autoaceitação, então tem a questão de se sentir pertencente a algum lugar. Imagine o conflito ali, né? Eu não sou criança, mas também não sou adulto, o que, que eu sou? Então eu tenho identificação, com quem que eu me identifico, e a família precisa estar junto para poder ajudar a passar. Agora que essa família também é toda adoecida e o jovem é Ela, só o é sintoma, é um momento da adolescência, é o momento do limbo, né? Que fala, né? Porque não é nem criança, né? nem adulto. Mas também não tem responsabilidade ainda, não é um adulto, né? Então ainda está naquela fase de descoberta, né? De falar assim, nossa, eu não sou mais criança, mas aí você também não é mais adulto, né? E fala assim, mas eu sou o quê então, exatamente, né? E precisa os pais saberem falar assim, olha, essas responsabilidades aqui são suas para a sua faixa etária adolescente. Você já não precisa mais agir dessa forma agora, porque já passou. Porém, você também não é adulto para agir assim, assim, assado. Por exemplo, você não vai dar um carro na frente para o adolescente sair dirigindo pela rodovia. Não cabe isso aí, ele não tem essa idade, não tem essa maturidade para responder depois se acontecer alguma coisa grave. Então, requer mesmo a família ter esse amparo, porque se a família ela é ansiosa, o adolescente vai ser só o sintoma. Então, será que os filhos são só os sintomas daquele ambiente que está sendo nocivo, que está todo mundo doente? Eu não posso falar muito sobre o TikTok, Yasmin, porque eu não. Eu tenho TikTok, mas eu não acesso, gente, de verdade, não acesso. Eu uso mais o Instagram e o YouTube. Mas assim, é que tem a questão aí que não é. A questão do TikTok é assim, é igual uma outra rede, né? Também, né? Querendo ou não, o TikTok ficou conhecido como a rede das dancinhas, né? Dos efeitos, das músicas. Então, Faz só que dancinha que você eles tem começaram a seguidor. criar lá as dublagens, né? E aí muita gente acaba, da mesma forma que as outras redes sociais, de você ter que filtrar isso, né? Olha, isso já tomou muito tempo, isso já tirou muito tempo, porque a pessoa fica ali, ó, só passando o dedinho, entendeu? Criança é assim, adolescente é assim. Passou, ah, não, não gostei. Passou, vira pro lado. Passou, não. Para a próxima música, entendeu? Qual É que que tem um é algoritmo a também, trend do né? momento, né? O que está fazendo sucesso, né? Aí é aquela dança, aquele pancadão, um funk. Então aí vai muito também, como O você que falou, né? viraliza. De ter a atenção dos pais nisso, né? De ver que os filhos adolescentes estão não só consumindo aquele O conteúdo, conteúdo. né? Mas trazendo isso
né? Para a vivência dele ali. Muitos erros que acontecem, né, tipo, falta de comunicação. Casamentos terminam por falta de comunicação, família se destrói por falta de comunicação. O que está permeando é nós estamos na era da comunicação, né, e as pessoas não se comunicam, não conversam. Espera a pessoa estar da frente, manda uma mensagem para poder conversar. Então, é a era da comunicação que as pessoas não se comunicam, tem alguma coisa errada. O TikTok, e como todas as redes sociais, tem a questão dos algoritmos. Por exemplo, aqui no Instagram aparece muita coisa para mim de bebês, né? Por que será? Mas o TikTok, quando eu acessava, vinha muito conteúdo informativo de saúde, não aparecia tantas dancinhas para mim. Então, o que eu busco, que eu pesquiso bastante, eu preciso me atualizar sempre no que diz respeito à saúde. Para mim Então, apareceu. aparece atividade física, Entende? É o emagrecimento. que você está buscando. Ele vai mexendo com o algoritmo. Ah, tá, a pessoa ela não tem interesse nesse conteúdo, mas acerta bastante. Isso aqui ela para mais tempo, isso aqui ela comenta, isso aqui ela curte, isso aqui ela pula. Então, ele vai te direcionando. O que precisa, assim, no autoconhecimento, o que você precisa colocar em prática é você sair da síndrome de vira-lata, achar que você não presta, que o mundo te deve alguma coisa. Não, o mundo não te deve nada. Porque se você achar isso, tem alguém achando que você está devendo algo para ele também. Fica nessa troca e todo mundo está devendo e ninguém resolve, ninguém paga essa conta. Só tem devedores? Então, quem que paga essa conta? Então, você assumir essa responsabilidade de ser autor responsável pela sua própria vida. Então, eu dito as regras da minha vida. Olhar esse conteúdo. Em relação às crianças que acessam, né, o TikTok ou qualquer outra plataforma digital, uma criança não vai numa loja e compra um celular. Se ela tem um celular, alguém deu. Quem deu foram os pais. Ou se não foram os pais deram consentimento para que elas tenham acesso. Se os pais não monitoram, se os pais não cuidam, gente, não dá para terceirizar. Não vai ser a tecnologia que vai, né? Vide a campanha que teve aí de uma marca que está dando o que falar porque eles querem naturalizar a pedofilia. Né? E já estão dessensibilizando as pessoas, ó, não é de hoje. E as pessoas estão deixando passar. Né? As crianças são futuro. Gente, criança não é futuro, criança é presente. A gente não sabe o dia de amanhã, é hoje, então cuide hoje. Fique atento hoje, agora. Então, assim, precisa os pais. Não basta só você colocar naquela configuração de controle dos pais, porque passa muita coisa, principalmente nos anúncios. Né? Quem tem o YouTube Kids para as crianças sabe que passa muita coisa ali que não é conteúdo infantil. E vai dessensibilizando, porque a criança vai crescendo achando que é natural. Nós que estamos aqui, nós achamos natural andar na rua vestidos. Mas quem vive numa praia de nudismo, ou quem vive numa aldeia indígena bem raiz, né? Bem assim, que elas preservam suas tradições, vai achar É natural esquisito alguém andar aparecer vestido lá. exato. Né? O máximo ali é o corpo pintado, porque é para identificar a sua tribo. Né? No nudismo nem tinta não tem. Eles acham natural viver daquela forma para isso tá tudo certo. Então, vai depender da sua sociedade, de como que é a cultura local. Não vou falar nem cultura nacional, porque o Brasil é enorme. E Né? o ambiente de cada lar, né? Exato. Então, quais são os valores, qual é a visão a que você tem para a sua família, para o que você quer levar para os seus? E aí, pensar que como nós vivemos em sociedade, nem tudo que você vai fazer vai ser aceito pelo outro, e a gente tem que respeitar. Porque a gente quer impor tanto que não aceitam o que nós queremos, mas nós não aceitamos a liberdade do outro. E isso é muito, gente, muito perigoso. Muito porque a gente está mexendo na liberdade de ir e vir, de expressão, de opinião do outro, e isso também vai causando mais adoecimento. E aí eu boto de novo. Observe e conte na sua rua, no seu quarteirão, no seu bairro, né, perto do seu trabalho, quantas farmácias tem ao redor. Conte quantas. Antigamente era difícil achar farmácia. Conte quantas tem hoje. Então, é necessário, requer sim esse olhar, a gente precisa amadurecer mais. Parece. Tem um filme chamado Idiosincrásia, se não me engano. Eu assisti ele faz muitos anos e eu vejo acontecendo hoje, em 2022. Como que Eu as já ia falar pessoas assim, não estão. lembro também que eu não assisti esse filme. Eu gosto É muito só. do filme, tá? Mas veja bem. Eu procurei de novo esse filme e não tô achando mais, mas ele marcou. Esse filme marcou a minha vida. Porque tinha um emburrecimento da sociedade ao ponto que as pessoas, quem fizesse uma sugestão bacana, uma proposta boa, era questionado, era preso, era perseguido, era calado, cerceado. Então, as pessoas iam aceitando ruim. Né? Chega num ponto que vai excluindo, né? As pessoas vão aceitando. E quem vai editando as regras do jogo? É aquelas pessoas que não pensam, que só fazem as propostas ruins, todo mundo aplaude. Então, E é para se aí você vai questionar. entrar naquela fase, né? Do modo automático.
de repente, aí você Assina o tá aí piloto com automático. transtorno, com vários símptomas, vários transtornos, entendeu? Porque você acabou não fazendo perguntas, né? Não se questionando e aceitando tudo que veio, e aí aquilo não é para você, né? E você engoliu, foi engolindo, Engoliu engolindo, né? sapos. E aí chega exatamente naquele mesmo ponto que a gente falou, né? Eu quero agradecer, Neilde, sua presença, né? Hoje aqui a gente está numa semana, né? Semana da Jornada Renascer, né? E, e a Neilde, né? Estamos com um produto digital, né, Neilde? Sim, o primeiro de muitos. E isso, primeiro de muito, para psicólogos, né, que acabaram de se Estudantes. formar, né, estudantes, né, um primeiro passo, né, de como a pessoa proceder assim que se formou na profissão, né, e como ela iniciar essa caminhada, né, e eu, antes de ser esteticista, de ser gestora emocional, né, eu sou contadora também, estou participando, né, com a Neilde, Sim. disponibilizando várias aulas bônus, né, de como você legalizar e profissionalizar o seu negócio, né, então, depois ela vai deixar, né, no próximos stories, né, do perfil dela, o link, né, para você Já está tá, na minha bio. já tá na bio, Já está né, na bio. O para curso tem mais de 30 aulas. Já está passando de 40 aulas, aliás. Então, tem bastante conteúdo. São alunos a partir do sétimo semestre de psicologia e recém-graduados que estão perdidos, ou quem já se formou, mas não atuava, porque acontece muito, se forma, vai para outra área porque não consegue trabalho na área. E a parte, assim, é um prêmio mesmo, o bônus da área da parte de gestão financeira do negócio, porque, gente, os psicólogos não aprendem isso na graduação, tá? Não aprende. Então, toda a parte de contábil, como você faz, toda a parte tributária é super importante para colocar em prática. E só uma coisinha, Janete, só para finalizar de uma fala, né, a gente fala sobre se questionar, fazer perguntas. Mas além de fazer perguntas, de você ver se faz sentido para você ou não, começar a colocar em prática as mudanças, porque a gente grita tanto, e aí não tem as mudanças coerentes. Não basta só eu questionar se eu não mudo. Né? Questionamento sem mudança, ó, ficam tanto fez como tanto faz, né? não entrou em ação, né, Não e acaba entrou. que Ah, será que eu vou fica correr sem valor. hoje? Ah, não, faz sentido eu correr, mas eu não vou correr. Então Tem que precisa colocar em da ação. Eu ação, tenho que correr exato. e amanhã eu vou levantar cedo, entendeu? E vou. Qual o Sim. melhor horário para mim? Né? Deixa assim, É gente. decidir e ir, porque se você decide e aí depois você fica pensando assim, mas não é tão cedo, você acaba não indo. Não negocia, Exato. decide e vai. Né? Decide E aí, vai. da mesma forma, né, Neilde, a gente está na jornada renascer, eu e mais 4 mentoras, né? A Olha. gente vai fazer uma imersão dia 3 agora, né? Nos reunimos nas suas áreas, né, de atuação, né? Vai ser aqui online? Pelo Vai ser Instagram? online, né? Vai ser no sábado agora. E a gente também, né, vai estar tratando exatamente disso, desse autoconhecimento, para trazer clareza, a experiência que cada uma viveu, né, dentro é, de cada especialidade. Então, nós temos, né, a mentora que ela trata exatamente dessa questão, né, de você não carregar a culpa, né, sendo mãe, tendo que trabalhar fora, e tendo filhos, né, de como você lidar melhor com as crianças, né, O de julgamento da como você, sociedade. sim, de como você lidar também, né, outra profissional com empreendedorismo, né, de que forma que você, como empreendedora, consegue iniciar, né, seu negócio, de que forma que você se coloca, né, como pessoa, como mulher, entendeu? A forma de você se relacionar com a empresa, de você trabalhar fora, porque muita mulher ela vai e se sente culpada porque tem filho em casa, aí tem a questão de você empreender e dar seu máximo ali, né? Então, assim, dentro das diversas áreas de atuação, eu vou estar falando sobre o desafio, né? Realmente de sermos quem nós somos, trazendo esse olhar para a gente em relação do cuidado que a gente precisa ter com a gente, E qual horário emocional, começa, mas também Janete? com a parte Já tem a física. data e o local. Qual horário? Quero participar. Então, a gente também tá na minha bio. Vai ser online, né? Vai ser online o dia todo, né? De Vai ser o palestra dia com os inteiro. profissionais, trazendo esse assunto importante, né? Que
é esse autoconhecimento, né? E também não é só o autoconhecimento, a gente vai estar trazendo ali ações para que as pessoas saiam dali também, né? Já conseguindo colocar em prática aquilo que de repente trouxe clareza para ela. Olha, eu realmente preciso disso, eu estou vivendo uma situação assim, de culpa, de procrastinação, às vezes um momento de ansiedade, porque quando ela está muito abrangente, a gente também vai ter que ter esse olhar e falar assim, olha, você precisa de um acompanhamento com um profissional, com uma especialização, né? Então, neste momento, a gente vai estar trazendo o autoconhecimento, a clareza, né? E aí, dependendo, conforme a pessoa, né, se abrir, voltar esse olhar para ela, realmente eu tenho a necessidade de procurar um acompanhamento mais de perto, ou eu consigo caminhar, né, somente tendo essa clareza, né, de estar acompanhando ali, porque a gente vai estar ali junto, fazendo esse despertar, por isso a gente chamou de renascer, né, de você realmente abrir esse olhar, né, para você, né? Você decidir, né? Porque a gente só renasce quando a gente decide dar o nosso primeiro passo. Exato, está na hora da Né? gente Quebrar o renascer, né? casulo, romper esse casulo, né? Então eu não consigo sair de largata para a borboleta se eu não rompo o casulo. E às vezes você sair da dor requer esse primeiro passo, requer essa ação, né? Então fica o convite, né, para todas as pessoas que estão aqui, né, para estar participando com a gente. Vai ser algo muito especial, né, porque é um projeto, eu falo que nasceu no coração de Deus, né, que Deus tocou no nosso coração e juntou de forma muito natural, né? A gente faz parte do Mastermind da Ana Lucchini e através desse Mastermind a gente se uniu neste propósito de trazer autoconhecimento e clareza, né? Para estar trabalhando, eu falo que as nossas dores. Então, cada uma tem uma dor, né? E vamos fazer o print. Gente, eu Cada uma sentindo tem que uma na minha dor tela e a tem uma gente tratar tarja. isso. Né? Então, fica o convite, eu agradeço, né, a presença de cada pessoa, honro a todas as pessoas que vão estar assistindo também depois, no nosso Sim. momento agora, né? E Honro também a convidem sua mais duas, presença. pelo menos, né, para imersão. Sim. Convidem mais duas, pelo menos mais duas, gente, o mínimo. Vamos lá fazer um print, né, Yuji? Ó. Tiraram? Ah, e tem um detalhe ainda, uma novidade, né? Quem estiver participando da imersão vai ganhar também, né, um acesso a um grupo gratuito de 21 dias, né, que a gente está disponibilizando para as pessoas que estiverem na imersão, para além, né, eu vou estar trazendo a parte que vai estar auxiliando no emagrecimento, que vai estar auxiliando na autoestima, e cada mentora vai estar trazendo, conforme a sua área, né, algum desafio também dos 21 dias, relação a filho, relação à cura, né, de vários assuntos. Então, assim, eu vou deixar também o link, né, para a pessoa estar acessando, né, e estar adquirindo o curso, participando dessa imersão, né, vai ser, assim, um dia muito maravilhoso, né, e eu quero só agradecer, né, todo mundo que passou por aqui, pelo tempo dispensado, né, e a criança ferida também, principalmente, né, a gente traz muitas dores, né, de lá da nossa infância que a gente precisa ressignificar. Por urgência. Então é isso, ó, um beijo. Obrigada. Gratidão a todos, gente. Até a Ah, imersão. até a imersão.